Convido você para abrir a Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ler no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Ruth, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Quando Ruth vai buscar espigas, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Tinha Noemi, parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi. Chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-lhe ela: deixe-me rebuscar espigas, ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Deus amado, mais uma vez neste local a tua palavra é lida, e rogamos agora a intervenção do teu Santo Espírito para trabalhar em cada mente, a fim de que haja compreensão do texto lido, de tal forma que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado com o entendimento da tua palavra. Rogamos por ele hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos e amigos, visitantes, eu estava lendo uma história, e essa história chamou a atenção a respeito de alguns botânicos que eles estavam explorando uma certa região montanhosa à procura de novas espécies, quando eles, observando de uma forma muito cautelosa, eles conseguiram enxergar através de um binóculo, eles avistaram uma flor bem desconhecida, daquelas que eles já conheciam e tinham também colocado no catálogo. E ao mesmo tempo que aquela flor que eles conseguiram avistar, ela chamou a atenção pela forma que ela era. Pequena, mas ela estava num lugar praticamente inacessível. Como chegar até aquele local? Não tinha condições. E o pessoal tentou se aproximar um pouco mais, e quando chegou um pouco mais perto, percebeu que
o único meio para chegar até aquela flor seria amarrar alguém por uma corda, descer aquela pessoa, e a pessoa então deveria ser uma pessoa leve, apanhar a flor com todo o cuidado e levá-la. E aí veio aquela pergunta: quem que nós vamos amarrar e descer para que apanhe aquela flor? E naquela expedição, um jovem praticamente acompanhava, e alguém olhando para aquele menino e viu que ele era um pouco magro e se encaixava perfeitamente, e daria para o pessoal poder amarrá-lo com a corda e descê-lo para que ele pudesse assim então apanhar aquela flor. Ele chegou assim e disse: espere um pouquinho. Ele chegou bem perto assim da ribanceira, olhou, parou um pouquinho, espera um pouco. E ele foi embora para casa. Ele foi embora e depois ele voltou com o pai. Puxando o pai pelo braço, ele disse: olha, podem me amarrar. Eu vou descer e vou apanhar esta flor. Mas eu só desço com uma condição: se o meu pai segurar a corda. É interessante essa história, que ela nos revela, através de uma criança, uma estreita confiança depositada nos braços, quiçá fortes, daquele pai. E assim então, desceu e pôde apanhar aquela flor, e o pessoal então ficou feliz da vida. A Bíblia nos chama a atenção para que possamos confiar em Deus. E eu diria a vocês que confiar em Deus não é algo tão fácil quanto alguém possa falar ou até mesmo ler algo sobre confiança. Mas a pergunta que temos que fazer é a seguinte: o que é confiança? Será que confiamos em Deus só nos momentos extraordinários da vida, quando tudo está caminhando muito bem, quando não estamos passando por situações difíceis, quando não estamos atravessando o vale da sombra da morte, quando as coisas caminham bem? Eu diria que é fácil confiar em Deus neste momento. Ruth, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, nos ajuda a entender o que significa confiar em Deus, mas confiar em Deus, eu diria, de verdade. E é justamente isso que esse texto nos mostra, já a sequência da história de Noemi e de Ruth. Nós bem sabemos toda a situação difícil que Noemi passou. Noemi perdeu o seu esposo Elimeleque quando tentou uma aventura na terra de Moabe. Perdeu também no espaço de 10 anos os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Depois Noemi ficou sabendo que Deus ele começou a abençoar o seu povo com pão. Belém de Judá, nós vimos, significa casa do pão, mas não havia pão na casa do pão, razão pela qual então Elimeleque resolveu partir para a terra de Moabe a fim de dar uma condição melhor para a sua família. Chegando lá, nós vimos então que tudo deu praticamente errado. Noemi retorna, e quando Noemi chega em Belém de Judá, as mulheres disseram: não é esta Noemi? E ela, ao ouvir, disse: por favor, não me chame Noemi, mas me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso resolveu descarregar toda a sua ira sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. Noemi, então, ela chega em Belém de Judá com a sua nora, com Ruth, e é interessante observarmos que Deus trabalha de uma forma perfeita, que ela saiu de lá quando a fome assolava a terra, e agora Noemi retorna num momento de fartura.
juntamente com Ruth. Mas, irmãos queridos, a pergunta que surge a respeito desse assunto é a seguinte: por que razão haveríamos de colocar a nossa confiança em Deus? O que nos leva a colocarmos a nossa confiança total e exclusiva neste Deus que criou os céus e criou a terra? Há alguma coisa que eu possa me pautar para que assim então eu deposite a minha confiança em Deus? Esse texto vai nos mostrar então que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu sei que você é um servo de Deus, eu sei que você é uma serva de Deus, eu sei que você é uma pessoa de oração, mas permita-me nesta noite convidá-lo para que você então possa se desvencilhar de todo o preconceito e tentar então caminhar com esse texto para que entendamos como que podemos confiar em Deus. Qual é a razão que temos para que possamos confiar em Deus? Algumas pessoas pensam que não vale mais a pena confiar em Deus porque cessou toda e qualquer esperança. Portanto, esta é a pergunta: por que razão haveríamos de colocar a nossa confiança em Deus? E a primeira pergunta, a resposta é a seguinte: porque o assunto confiança, ele está fundamentado na palavra de Deus. Ou seja, o termo confiança, ou o assunto confiança, não é uma invenção do ser humano, mas você pode encontrar esse termo confiança, ou então o próprio Deus, convidando-nos para que possamos confiar nele. E é justamente isso que ele requer de você e de mim. Não importa o tempo que estamos na casa de Deus, o tempo de membresia, mas esse Deus nos convida a confiarmos nele. E a Bíblia está repleta de textos que falam sobre a confiança. Eu destaquei alguns deles, e eu quero assim, então chamar a sua atenção para alguns textos, principalmente no livro dos Salmos. Como por exemplo, no Salmo 9, diz o verso 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Aquele que conhece a Deus, aquele que conhece o nome do Senhor, realmente ele confia em Deus, e Deus jamais, em hipótese alguma, o abandonará. O Salmo 20, versículo 7 nos diz: alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em o nome do Senhor nosso Deus. Nós às vezes nem sequer confiamos no nosso próximo, naquela pessoa que talvez possa nos dar uma segurança, mas a Bíblia nos diz então que nós precisamos depositar a nossa confiança irrestrita nesse Deus que criou os céus e a terra. No Salmo 37, no versículo 5, assim nos diz a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele. E interessante, quando você entrega realmente o seu caminho ao Senhor, e você deve confiar, esse confiar é esquecer, deixa na mão de Deus. Não fica a perguntar: Deus, como é que está? Está indo bem? Não, esquece. Deixa o próprio Deus conduzir a sua vida, ou os seus projetos, ou os seus ideais, conforme a sua vontade, porque quando você deposita confiança em Deus e você está perguntando se está indo tudo bem ou não, é sinal de que você não confia em hipótese alguma. Tá? Mas o Salmo 84, verso 12, assim nos diz: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, como é bem-aventurado
aquele que coloca em ti a confiança. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer. No Salmo 91, verso 2, diz o seguinte: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O meu Deus em quem confio. Eu não confio nos príncipes, eu não confio nos cavalos, eu não confio nos carros, eu não confio nos homens, mas eu confio tão somente em Ti, Senhor. E, pegando um dos profetas menores, Naum, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: O Senhor é bom, é refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. Então, se você confia em Deus, é claro e evidente que esse mesmo Deus, Ele guarda, Ele protege a sua vida. E dando um salto lá para o Novo Testamento, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, assim nos diz a palavra de Deus. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, diz o apóstolo Paulo, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meus irmãos queridos e diletos visitantes, nós precisamos confiar em Deus. Esse texto de Ruth vai então nos mostrar que a confiança em Deus não é uma invenção humana, mas o próprio Deus acunhou e requer assim então que você e eu confiamos nele irrestritamente. Mas eu chamo a sua atenção para o texto, principalmente no versículo 3 de Ruth, capítulo 2, que diz o seguinte, que Ruth, ela se foi, depois que Noemi autorizou que ela fosse até um campo para colher espigas, ela chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Por casualidade. Olha, é possível que Ruth 2:3 afete ou ofenda a sensibilidade teológica de alguns, principalmente nessa expressão que diz casualidade, que por um acaso Ruth, ela chegou até o campo que pertencia a Boaz. Nós bem sabemos, irmãos queridos, que o acaso não existe. Ele não existe. Mas temos que entender aqui, é que Ruth, ela estava na propriedade de Boaz, não por acaso, mas pelos desígnios de Deus, pela vontade soberana expressa de Deus. Porque se nós aceitarmos que realmente ela chegou lá por acaso, isso dá a entender que Deus não estava dirigindo a vida de Ruth, ou que a sua vida não estava sob o controle do próprio Deus. E aí, então, se nós aceitarmos isto, obviamente vamos dar a entender que Deus não tem controle das coisas. Deus, ele tem um propósito, e esse propósito de Deus, ele é um propósito eterno. Portanto, Ruth não chegou até a terra de Boaz ou a sua propriedade por acaso. Também ela não sabia que pertencia a Boaz e também muito menos Noemi. Mas o próprio Deus, ao escrever a história de Ruth, o próprio Deus já sabia que nesse tempo, nessa ocasião, Ruth chegaria assim então até o campo de Boaz. O apóstolo Paulo, ele chama o plano de Deus de o eterno
propósito de Deus, lá em Efésios capítulo 3, versículo 11. E o propósito de Deus inclui vários eventos, mas esses não são sucessivamente formados à medida que surge uma emergência. Ou seja, algumas pessoas dizem o seguinte, que Deus, a gente vai ver daqui a pouquinho, que Deus ele não tem um pré-conhecimento das coisas que vão acontecer. Todos eles são parte de um só propósito ou decreto abrangente de Deus. Ruth chega ao campo de Boaz pelo desígnio de Deus, pela vontade soberana de Deus, porque o próprio Deus escreveu que isto deveria acontecer. O que é interessante observarmos, irmãos, que a nossa igreja, por ser uma igreja que pauta pela doutrina, e nós precisamos entender bem essas coisas, para que não deixemos que o acaso venha nos conduzir, ou que a pessoa passe realmente a crer que o acaso existe. Nós precisamos ouvir e entender, no caso, à luz da nossa confissão de fé, do catecismo maior, sobre o que significa o decreto de Deus. E permitam-me fazer uma leitura do breve catecismo na pergunta de número 7. Com certeza esta pergunta ela está cunhada na nossa mente. Diz o seguinte, a resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, de acordo com o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo que acontece. O que são os decretos de Deus? O seu eterno propósito, segundo o conselho da sua própria vontade, para a sua própria glória, ele determinou tudo que acontece, tudo. Então esse Deus, ele não é pego de surpresa, como algumas pessoas dizem. Todos os eventos desse universo estão debaixo do conhecimento de Deus. Nada acontece por acaso. Nem mesmo a morte de Elimeleque, de seus 2 filhos, Malom e Quilion, nem a situação de Noemi, essas coisas não estavam em hipótese alguma escondidas aos olhos de Deus. Essa definição dos decretos de Deus, ela é formada pelas próprias palavras das Escrituras, que são a base da doutrina. Não é invenção humana. A Bíblia testifica de tudo isso. Mas é interessante observarmos, irmãos e amigos, que a mesma doutrina também é definida no Catecismo Maior com as seguintes palavras. E aí vem então a resposta: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então esse Deus decretou tudo, até a pessoa com quem você iria se casar, Deus decretou. Pode ser que você não goste, não concorde, mas Deus decretou que isso deveria acontecer. A cor da sua pele, Deus decretou como seria. Deus também disse a que família você pertenceria. Porque eu já disse aqui, vou repetir, que se eu pudesse escolher, antes do nascimento, eu iria escolher para não nascer, com respeito à nossa cidade, nada contra, mas irmãos, se eu pudesse escolher, eu queria nascer num país muito bom. Eu queria nascer numa família de uma situação financeira muito boa. Eu queria nascer numa família cujo o berço de nascimento não fosse um berço, talvez, do irmão mais velho, que ganhou de um primo,
que o primo ganhou do outro primo que o pai fabricou em casa. Aí eu iria escolher as roupas, porque com isso eu não iria usar a roupa que o meu irmão usou, que a minha mãe guardou, que ganhou da irmã dela, do seu sobrinho, que ganhou da patroa. Então, se eu pudesse escolher, eu iria escolher nascer numa família rica. Se eu pudesse escolher, eu queria pedir para Deus: ó Deus, eu quero que o Senhor faça com que eu tenha um cabelo liso, um cabelo bonito, e quando o vento bater, que ele possa subir assim, eu venha balançar a cabeça, que eu possa amarrar com uma açúcarzinha, e tem mais, que eu não venha ficar calvo. Não, você tem que pedir, mas tem que saber pedir. Pediste e não recebeste, porque pediste mal, então tem que pedir. Eu iria pedir: Deus, eu não quero nascer num lugar em que eu tenho que sujar os pés de barro, de lama, e nem que eu precise colocar sacola de plástico nos pés para ir para o trabalho. Mas que o ônibus passe na minha casa, ou quem sabe o chofer me leve para o trabalho. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher, mas Deus decretou: tu vais nascer neste lugar e serás assim. Vais ficar careca aos 50 anos, vai começar a esquecer as coisas. Isso faz parte dos planos de Deus, porque Deus decretou tudo isso desde a eternidade. Mas eu quero caminhar um pouco mais com vocês e ver na Confissão de Fé de Westminster a doutrina do conhecimento de Deus, dos seus decretos. Ela também é apresentada nestes termos: desde a eternidade, Deus, pelos muitos sábios e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Meus irmãos queridos, podemos ver que esse decreto de Deus na vida de Ruth mostra um Deus que opera com planos bem definidos. Portanto, irmãos e amigos, é inconcebível, é inaceitável a ideia de um Deus que opera sem planos, de um Deus que diz: olha, vamos ver no que vai dar, no que acontecer, aí então eu vou dar um jeitinho. Não! O Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança, é um Deus que tem projetos, é um Deus que tem planos. E esse plano de Deus, eles não foram formulados agora, mas desde a eternidade. Uma pessoa não pensará em construir uma casa sem planos. O próprio texto de Lucas, capítulo 14, no verso 28, assim nos diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios necessários para concluir? É um plano, é um projeto. Josué Campanhas, em seu livro Planejamento de Ensino Estratégico, ele disse: Deus não abençoa projetos, Deus abençoa pessoas. Eu confesso que quando eu li isso eu fiquei até preocupado. E aí, quando eu virei a página do livro, estava lá: Deus não abençoa projetos, Deus abençoa pessoas. Mas para que as pessoas sejam abençoadas por Deus,
requer que elas tenham projetos. Portanto, nós precisamos de projetos. Deus, ele planejou tudo desde a eternidade. Ele propôs tudo e tudo o que ele propôs será realizado. E nada vai mudar. Não tem como me parar um pouquinho. Deixa eu mudar aqui essa história de Ruth, do Noemi. Não. Mesmo com sofrimento, com situações difíceis, a vida de Noemi e de Ruth já estava praticamente traçada, decretada pelo próprio Deus. Meus irmãos, o propósito de Deus, ele foi traçado antes da fundação do mundo. A providência de Deus opera para cumprir o seu propósito, que é realizado no tempo de Deus. E o propósito de Deus está fundamentado na soberania absoluta, ordenada pela sabedoria infinita e ratificada pela onipotência e cimentada pela sua imutabilidade. Nada muda o que Deus traçou. Nada pode mover os projetos de Deus. O que Deus traçou para Noemi e para Ruth deveria acontecer. Nada muda. Nem eu tentar, em oração, Deus tem como o Senhor mudar isso aí? Mateus 26, a partir do verso 26, logo após, quando o Senhor Jesus ministrou a Santa Ceia com os seus discípulos, ele pegou 3 dos seus discípulos e eles foram então ao Getsemane. Diz o texto que Jesus disse: olha, fiquem aqui e orem comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. E Jesus foi e orou, disse: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Ele retorna e encontra os discípulos dormindo. Ele volta então para orar ao Pai e repete as mesmas palavras. Depois, pela 3ª vez, disse: Senhor, se não for possível passar de mim este cálice, cumpra-se a tua vontade. E a vontade de Deus foi realizada na vida do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pode perguntar: mas pastor, todas as coisas cooperam? Até quando perdemos alguma coisa? Sim, até quando perdemos alguma coisa, todas as coisas cooperam. Porque o texto não está lá. Algumas coisas cooperam, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tão somente daqueles que amam a Deus. Quando Jesus Cristo ele estava lavando os pés dos discípulos, disse o apóstolo Pedro: Senhor, de forma alguma o Senhor vai lavar os meus pés. E disse: Pedro, se eu não fizer isto, você não vai ter parte comigo. E tem mais, Pedro, o que eu faço agora, você não vai entender, só vai entender depois. E na vida é assim, irmãos. Nós não entendemos nada agora. Nada. Depois que eu já estava um pouco crescido, minha mãe contou uma história. Em casa nós somos 6 irmãos. Éramos para ser 8. O mais velho, quando nasceu, depois de alguns meses, ele veio a falecer. Então, eu tenho o irmão que vem antes de mim, depois venho eu. E aí, depois, minha mãe, então, foi explicar. Olha, você teve um outro irmãozinho. Cadê ele? Não, o Papai do Céu resolveu levá-lo. Mas como assim? Por que levou? E ela foi explicar, então, que quando ele nasceu cego. E ele ficou em casa por alguns meses, mas depois Deus o levou. Irmãos, para criar 6 foi difícil. Eu fico então a pensar: e para criar 8? Seria mais difícil ainda. O segundo, que nasceu depois de mim, eu ainda vi morrer. Mas mesmo assim eu ainda era pequeno. Mas também nasceu com problema. E hoje a gente para e começa a refletir um pouquinho.
mesmo apesar da dor, a gente entende que foi o melhor que Deus fez, não obstante a dor que os meus pais sentiram naquela ocasião. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que entender isso. O que Deus faz para as suas vidas, Deus faz porque é bom. Então hoje você não entende, mas amanhã você vai entender por que aquela coisa aconteceu na sua vida. Por que razão? Por que razão haveríamos de colocar a nossa confiança em Deus? Porque a confiança não é invenção humana. Confiar em Deus é bíblico. Mas eu quero caminhar com vocês um pouco mais na segunda e última colocação. A confiança em Deus faz com que entendamos que Ele, Deus, está trabalhando nos bastidores para concretizar os seus propósitos. Quando nós confiamos em Deus, passamos a entender que Deus está trabalhando nos bastidores para concretizar os seus propósitos na nossa vida. Se Ele trabalha nos bastidores, nós não estamos vendo. Mesmo apesar de toda a dor de Noemi, em perder o esposo e os seus 2 filhos, mesmo assim também Deus estava trabalhando na dor de Noemi. Lembre-se, nada acontece na nossa vida por acaso ou sorte. Decisões aparentemente insignificantes servem de propósito na própria existência de Deus. Ou seja, é possível que você faça alguma coisa errada ou tome uma decisão errada e Deus venha usar esta sua decisão para o louvor da sua glória. Foi o que Deus fez na vida de Noemi. Nós vimos aqui que Noemi errou muito. Mas Deus usou tudo aquilo para mostrar para Noemi a história que Ele estava escrevendo. Um novo capítulo na vida de Noemi está para inaugurar, para começar. E é isso que Deus faz. Deus usa acontecimentos comuns para fazer avançar os seus propósitos nas nossas vidas. E às vezes, quando acontece algo inesperado na nossa vida, perguntamos: por que, Senhor? Por que isto aconteceu? Quando o certo deveria ser: para quê, Senhor? Não por quê, mas para quê? Tente mudar a pergunta. Não pergunte por quê, mas para que isso aconteceu? Deus vai ter sempre a melhor resposta para a sua vida. Irmãos, olhando todo o acontecimento na vida de Noemi e de suas noras, vocês podem perceber agora um movimento que começa da fome para a fartura. Noemi sai de um tempo de fome, de não ser, de não ter, para um tempo de ser e de ter. Sai da fome para a fartura, porque chegou o momento de Deus começar a realizar maravilhas na vida de Noemi. Foi como cantamos aqui. O mar começou a se abrir para Noemi. As nuvens escuras começaram a se dissipar. E Noemi começou a entender e a enxergar o propósito de Deus. Deus faz com que, então, Boaz venha a ser uma pessoa útil na vida de Noemi. Saibam disso. Nada ocorre por acaso. Nada toma Deus de surpresa ou excede o seu poder. E esse é o fundamento da confiança. O Deus que servimos não pode ser pego de surpresa. Por exemplo, Isaías 46, os versos 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro,
eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Este texto de Isaías 46, versos 9 a 10, pela sua clareza, ele é contrário àqueles que negam a soberania de Deus, como, por exemplo, os adeptos da visão aberta de Deus. Segundo esse conceito, nós não estamos seguros sobre as escolhas livres dos seres humanos. Para esse pessoal que nós chamamos do teísmo aberto, diz o seguinte, que Deus não controla tudo o que acontece. De preferência, dizem eles, o futuro está aberto a receber informações que nós, como criaturas de Deus, iremos lhe transmitir. E em diálogo amoroso, Deus nos convida a participar com Ele na formação de um futuro melhor. Ou seja, o que eles dizem? Deus não tem todo o conhecimento do futuro. Conhece algumas coisas. Porque se Ele conhecesse previamente, Ele poderia evitar ou impedir que tal coisa viesse a acontecer. É o caso de Noemi. Dizem eles, se Deus tivesse todo o conhecimento, saberia perfeitamente que a fome iria assolar Belém de Judá. Deus não iria permitir que Elimeleque viesse a morrer, nem tampouco Malom e Quilion. Mas como ele não tem conhecimento futurístico, então as coisas acontecem. Isso é uma santa aberração. Nós não podemos aceitar isso. Mas infelizmente nós temos pastores, teólogos, defendendo essa tese do teísmo aberto, de que Deus não tem conhecimento do futuro. Tudo está nas mãos de Deus. Meus irmãos queridos, para terminar, da ação de Boaz, do que Deus fez através desse homem, da história de Ruth, quando Ruth chega a este campo, o que podemos aprender? Primeiro, Boaz, ele estendeu a mão a uma moabita, desfavorecida, com uma generosidade sem precedentes. Teria você coragem de ajudar alguém que você não conhece? Empregaria na sua empresa alguém que você não tem referência, que você só sabe que pertence a um povo inimigo? Boaz não se preocupou com a reputação pessoal, pois para ele uma vida de confiança assumia risco. Isto é, ele se atreveu a amar a Deus e ao próximo. Ele correu risco quando estendeu as mãos para Ruth, porque Ruth era uma moabita. E principalmente porque não poderia haver um relacionamento com os moabitas, e nós vimos isto. Nós nos tornamos o rosto de Deus para aqueles que se põem no nosso caminho. Aquelas pessoas necessitadas que se colocam no nosso caminho, Deus usa a nossa vida para favorecê-las. Deus pode usar pessoas comuns, como você e eu, em circunstâncias normais. Deus pode. Deus pode usar a sua vida, assim como usou Boaz. Deus pode fazer maravilhas através de uma pessoa praticamente insignificante. Depois disso, você vai ver a história, você não vai ver mais informações nenhuma sobre Boaz nos demais livros da Bíblia. Boaz, ele é literalmente esquecido. Deus fez, e quando Deus faz, o seu reino
avança mediante um grande impacto no cenário da história. E nada pode parar a mão de Deus. Confiança em Deus. O que Deus quer que você faça a partir de hoje, se você não fez, é que você confie nele. É que você deposite a sua confiança nele. Mesmo que algo ruim tenha acontecido na sua vida. Mesmo que você tenha perdido algo precioso. Mas lembre-se, por mais que você tenha perdido algo precioso, Deus tem muito mais para dar à sua vida e acrescentar à sua vida. Confie em Deus. O que aconteceu agora, você não vai entender. Você vai entender depois. Confie no Senhor. Assim como cantamos em Jesus confiar, sua lei observar. O fiel obedece ao que ele mandar. Confie em Deus. E se você confiar em Deus, Deus fará maravilhas na sua vida. Eu tenho certeza que coisas tremendas estão para acontecer. Isso aconteceu na vida de Ruth, a Moabita. Se Deus realizou coisas tremendas na vida de uma Moabita, de uma mulher estranha, muito mais Deus tem para realizar na sua vida. Você que é filha de Deus, você que é filho de Deus, você que é servo de Deus, você que está nos caminhos de Deus. Mas também eu quero convidar você que ainda não experimentou a graça de Deus na sua vida. Deus também pode realizar maravilhas. Deus também quer que você deixe de confiar na sua própria força, no seu próprio entendimento, mas que você venha confiar nele total e exclusivamente. Faça isto, e o Deus dos céus abençoará a sua vida e a protegerá em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe.